Hi students, how are you? This is Teacher Carlos again, and we're going to start our class number 35. Mas antes da gente começar a nossa aula de número 35, que vai ter bastante novidade por sinal, bora para aqueles recados importantes que é sempre bom a gente relembrar, não é isso? Então olha só, it's important to remember, atividade obrigatória no Classroom, não esqueçam pessoal, acesse o link da atividade obrigatória, executem a atividade, envia e pronto, daí você já garante a sua presença daquela aula, tá bom? Usar o mural para tirar dúvidas com seu professor, né? Qualquer questionamento, qualquer coisa que você precise falar relevante, dúvidas que você tenha, posta lá no mural. O mural é a sala de aula de vocês, ok? E finalmente, contato com a sua escola para buscar e devolver as trilhas pedagógicas. Então a galera que está pegando esse material precisa executar as tarefas, devolver lá na escola. Então entre em contato lá, ok? E aí, lembra que a gente conversou na aula passada? Dá uma olhadinha aqui, ó. Na última aula, nós discutimos sobre comprar ou não comprar e ampliamos o nosso vocabulário sobre este assunto. Foi o que a gente falou, né? E nós estudamos o The American Currency. Lembra lá, American Currency, que é a moeda americana, né? Nós vimos, lembra que a gente viu que as moedinhas mesmo, têm apelidos, né? Então nós demos uma ampliada também no nosso vocabulário. E a partir de hoje, qual é a novidade que a gente tem? Nós vamos focar no Enem de 2020, tá? Então, a partir de hoje, as nossas aulas elas vão permear, elas vão girar em torno da prova de inglês do Enem 2020, que sabemos que vai acontecer só em 2021. Eu já vou falar sobre essas datas com vocês. O título da nossa aula é justamente esse daqui, Do You Like Shopping? Se você gosta de comprar, se você gosta de ir às compras, ainda fazendo um link com a aula anterior, né? E nós vamos conversar justamente sobre o Enem, né? As primeiras informações sobre o Enem 2020 e a prova de inglês. Então, bora comigo aqui para eu já passar as informações iniciais antes da gente começar a praticar para valer, ok? Então, olha só. Quando que será o Enem 2020, né, pessoal? A prova do Enem 2020, as provas serão em janeiro e fevereiro de 2021. Nós bem sabemos que devido à pandemia, né, não será possível acontecer esse ano. Então, tanto que teve uma enquete na internet para o pessoal poder responder e ficou então definido que essa prova será no ano que vem, tá bom? Então, olha só, o exame será em 17 e 24 de janeiro para os milhões de inscritos que escolheram a prova impressa, que essa é outra novidade, né? E os outros 96 mil candidatos farão a prova digital nos dias 31 e 7 de fevereiro. Então, dependendo da modalidade que você escolheu, fiquem atentos aí para as datas, ok? Vamos agora falar um pouco mais específico sobre a prova de inglês. Acompanha comigo aqui, olha só. A prova de inglês do Enem tem exigido dos candidatos cada vez mais afinidade com o idioma. Foi-se o tempo em que bastava decorar algumas regras de gramática e saber um mínimo de palavras para garantir uma boa nota. Tanto que, se você reparar, as nossas aulas de inglês, elas têm muito texto. A gente trabalha muito com interpretação, não é verdade? E a gramática, a gente acaba sendo consequência disso, né? A gente acaba estudando alguns pontos gramaticais através desse texto que a gente vem trabalhando bastante. E o Enem, gente, é justamente isso. O foco dele está na interpretação. Veja comigo aqui, ó. O que é importante considerar para que você tenha uma boa nota na prova de inglês, né? Um bom nível de vocabulário, óbvio. Se você não tiver conhecimento de vocabulário, como que você vai saber o que diz aquele texto, né? Altíssima capacidade de interpretação. Então, o aluno que consegue inferir, o aluno que consegue tirar determinadas informações, né? O aluno que busca estratégias de scan e skimming, que a gente vai conversar, estratégias de leitura nas próximas aulas, ele já está um passo à frente, seja qual o idioma que foi escolhido, né? Questões com grau médio de complexidade. De fato, as questões elas não são tão complexas como a gente pensa, tá? E os textos, que tipo de texto que normalmente se encontra na prova de inglês? São notícias jornalísticas, trechos de obras literárias. Então, muitas das nossas aulas aqui a gente vai ver trechos de poemas que aparecem, por exemplo, em provas do Enem, tá? Quadrinhos, acontece bastante, e imagens também.
Às vezes você tem uma imagem, uma única frase. É o suficiente para ter uma questão para você responder, tá? Então, a primeira coisa que é importante a gente tirar da cabeça é o seguinte: eu preciso exclusivamente aprender gramática. Não. A gramática ela é importante, você precisa ter conhecimento dela justamente para você interpretar, para você conseguir entender as partes de uma frase, né? E, consequentemente, você chegar a uma determinada conclusão do que o texto fala. Agora, não é só isso. Uma série de outras coisas a gente precisa levar em consideração. Beleza? Então, olha só. Especificadamente da prova de inglês ainda, né? A prova de inglês do Enem tem 5 questões. A grande maioria delas é de interpretação de texto, como eu disse, e exige do candidato um bom conhecimento da língua para conseguir acertar as respostas, tá? Então, assim, eu já dei uma varredura nesse último fim de semana nas provas dos últimos anos. Gente, não tem gramática. O máximo que eu encontrei foram questões de um pronome ou outro que aparecia e pedia para que você buscasse no texto a que aquele pronome estava se referindo, tá? Agora, questões cruas gramaticais, não tem sido assim e é bem provável que a próxima prova também não seja, tá? Então, olha só, desde a edição de 2015, textos extensos e um pouco mais complexos. Eu disse, as questões elas costumam não ser. Os textos eles têm um pouco mais de complexidade e costumam ser um pouco mais longos, tá? O Enem tem trazido questões que demandam atenção aos detalhes, vocabulário amplo e visão de mundo, tá? Então, assim, a galera que tem uma noção do que está acontecendo ao redor do mundo, você que está antenado no noticiário, não só nacional como internacional, isso ajuda bastante, porque é bem provável que haja textos da atualidade, tá ok? E esse padrão deve continuar, tá bom? Sobre as questões, antes de eu falar sobre o que está aqui, eu disse no slide anterior que são 5 alternativas, né? A, B, C, D e E. As alternativas, assim como a pergunta, são em língua portuguesa. Tá? Isso já ajuda bastante. O texto é em inglês, mas as perguntas e as alternativas, elas são em língua portuguesa, ok? Siga comigo aqui, olha só. O Ministério da Educação, isso daqui, pessoal, eu encontrei no site do INEP essa informação, tá? Está mais interessado em saber qual é a real capacidade dos estudantes em ler e interpretar um texto em inglês corretamente. A preocupação é saber da sua interpretação, a sua capacidade de compreensão de um texto, do que simplesmente você saber presente, passado, futuro, pretérito do perfeito, presente perfeito. Tá ok? Como eu disse, isso é consequência, tá? Questões clássicas, como eu disse, não devem aparecer. O que eu quero dizer como questões clássicas? Isso que eu acabei de falar. Você não vai ter questão perguntando sobre o tempo verbal. Você não vai ter questão pedindo uma análise sintática mais aprofundada de uma determinada frase, tá? Isso é bem provável que não tenha de fato, beleza? Entretanto, como eu também disse, gramática e ortografia, então não são mais importantes? Sim, claro que são. Você precisa saber como é que as palavras são escritas. Você precisa ter noção de vocabulário. Você precisa ter noção de gramática, não para responder uma pergunta especificadamente de gramática, mas sim para você entender o texto de um modo geral. Beleza? Então essas informações elas são bem básicas e importantes para a gente ter um parâmetro bem legal do que se trata, de como funciona a nossa prova de inglês do Enem. Tá ok? Let's practice, shall we? Bora praticar então? Então se preparem que as nossas aulas que vão seguir, a gente vai focar bastante na nossa ampliação de vocabulário. Eu quero que vocês aprendam palavras, de textos, como eu disse, jornalísticos, quadrinhos, imagens, tá certo? Obras literárias. E a gente vai lendo, a gente vai ampliando o nosso vocabulário. Consequentemente, a gente vai entendendo mais o texto. Consequentemente, a gente vai traçando alguns pontos gramaticais desse texto. Consequentemente, você vai conseguir interpretar. Tá ok? Bora começar então? Não vai ser nada muito diferente do que a gente tem feito até aí não, até aqui, tá bom? Só que o nosso foco agora vai estar mais nessas provas do Enem. Vamos seguir então, pessoal. Before reading, antes da leitura do nosso texto. Os nossos slides aqui agora, pessoal, vão ter algumas dicas para vocês também, tá? Nossa primeira dica, ampliar o vocabulário. Portanto, as nossas atividades serão sobre essa ampliação de vocabulário. Number 1. What does avoid mean?
Pega o dicionário e eu quero que vocês peguem lá o significado da palavra avoid. Eu não vou falar, tá? Eu tenho duas alternativas. Keep away from or stop oneself from doing something. Ou a letra B, try to be closer to someone or something. Uma das duas alternativas define a palavra avoid, ok? E essa é uma palavra. Por que está no nosso before reading? Porque ela vai ser importante para o entendimento do nosso texto. Está tudo muito linkado. Number 2. What can't you avoid doing? Não vou traduzir, senão eu vou acabar dando a resposta. Assim que você descobrir o significado do verbo avoid, você vai conseguir responder o que você não fazer. Então, avoid que está o nosso foco. Partindo da nossa dica de ampliação de vocabulário. Se você aprender uma palavra nova e você não colocar essa palavra em uso, já era. Tá, gente? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: aprender uma determinada estrutura, vocabulário ou expressão, coloque em prática. Escreve ela, fala ela. Procura textos em que aquela estrutura está contida. Assim você vai conseguir internalizar aquela palavra, tá bom? Então, a número 2 é justamente isso. É uma pergunta com esse vocabulário para ajudar vocês a memorizar. 3. What is the difference between going shopping and going to the shopping mall? Qual é a diferença dessas duas expressões? Going shopping and going to the shopping mall. Um dicionário pode ajudar bastante vocês, ok? Bora lá, daí a gente já vem com as respostas.
Ok, let's check. Eu tinha perguntado sobre o que significa o verbo avoid. A alternativa certa é a letra A. Keep away from or stop oneself from doing something. Avoid significa o quê? Tenho certeza que vocês viram aí. Evitar. Beleza? Ou seja, se manter distante de alguma coisa ou alguém, tá? What can't you avoid doing? O que você não consegue evitar de fazer? Então, aprendemos um vocabulário? Bora colocar o vocabulário em prática para a gente poder conseguir internalizá-lo. I can't avoid eating chocolate. Foi o que eu pus aqui. Eu não consigo evitar de comer chocolate, amo. Beleza? O que a gente pode puxar disso daqui? Lembra que eu falei com vocês que estruturas gramaticais elas acabam sendo importantes para o nosso entendimento? A galera pode questionar, peraí, por que um bendito do ing no verbo eat? Memorizando aí, galera. Sempre quando você tem o verbo avoid, obrigatoriamente o verbo seguinte tem que vir com ing. Ele está no infinitivo, não é gerúndio, não é comendo. Eu não consigo evitar de comer chocolate, está no infinitivo, mas é regra. Então pode anotar aí no caderno de vocês. Se você tem o verbo avoid, obrigatoriamente o verbo que vier depois tem que ter ing. Ok? E eu tinha perguntado qual era a diferença do going shopping and going to the shopping mall. The first, buying. Então, going shopping, ir às compras, comprar. E o segundo, going to the shopping center. Então, mall é shopping, o que a gente entende como shopping, é estrutura, prédio. Beleza? Muito aluno confunde isso. Go shopping, ir às compras. Go to the shopping mall, ir ao shopping center. Ok? Beleza, vamos seguir. 4, 5, 6, 7, 8 também. Vamos ampliar nosso vocabulário para nos preparar para o nosso texto. What is the synonym of a pleasure? Qual é o sinônimo de pleasure? Dicionário na mão resolve esse problema. What brings you pleasure? O que te traz prazer? Vamos praticar o vocabulário para a gente poder memorizar mais fácil. When you're busy, you, quando você está ocupado, você, uma das duas alternativas, está explicando a palavra busy, outra palavra nova para o nosso texto. I'm running out of time. Run out of. O que significa essa expressão run out of? Dicionário na mão. What do you do when you run out of food? Assim que você descobrir o que significa o run out of, você consegue responder a questão de número 8. Bora lá!
Let's check. Pleasure, prazer, é o mesmo que delight. Discomfort significa desconforto. What brings you pleasure? O que te traz prazer? Traveling with my friends. Viajar com os meus amigos, é só um exemplo, ok? Então, cada um colocando a sua resposta para praticar o vocabulário aprendido. When you're busy, you are doing some task. Ocupado significa que você está fazendo alguma tarefa. E não que você está livre, free. Você está ocupado. Running out of. O que significa a expressão run out of? Ficar sem. Fiquei sem tempo. Run out of time, ok? E para praticar a expressão run out of. What do you do when you run out of food? O que você faz quando você fica sem comida? I go to the supermarket to buy food. Eu vou ao mercado para comprar. Então, o que a gente pode inferir aqui dessa nossa dica que eu dei para você da tip? Vocabulário. Aprender uma palavra nova, coloque em prática, senão a gente esquece, ok? Beleza. Bora para o nosso texto então? Temos agora vocabulário suficiente, nós temos uma ideia muito mais ampliada para poder conseguir entender melhor o nosso texto. Bora ver. Going shopping. Shopping is a necessary part of life which very few people can avoid. It is a daily routine for some people. Some people shop for pleasure while other people go shopping just to buy the necessary items in order to survive. The weekend is usually a good time to go shopping because the people have a free time from work. At this time, the shops are usually very busy because the people try to get the best items for the lowest price before the item runs out of stock. Então, um apanhado geral para a gente poder praticar depois, beleza? Que comprar faz parte da nossa vida, né? É necessário da nossa vida e que pouquíssimas pessoas conseguem evitar, ou seja, muitas pessoas compram. Faz parte da rotina de algumas pessoas compram por prazer e outras por necessidade, né, para poder sobreviver. E que o fim de semana é justamente quando a maioria das pessoas vão comprar porque elas estão fora do trabalho. E é justamente nesse período de fim de semana que as lojas, os shoppings costumam estar mais cheios, né? E os preços acabam estando, possivelmente alguns itens podem estar com um preço menor, o que pode causar a falta de alguns produtos em determinadas lojas também. Então, basicamente, é isso que o nosso texto fala. A minha preocupação aqui não é na tradução literal, tá? Eu quero a interpretação de vocês. Então, sigam aqui. Respondo a 1, 2 e 3 sobre a primeira parte do texto. What is a necessary part of life? Qual é a parte necessária? O que é necessário na vida, né? O que é necessário numa parte da vida, tá? Perdão. What is necessary part of life? Qual é uma parte necessária para a vida? Desculpa a confusão. 2. Can everybody avoid shopping? Todo mundo consegue evitar de ir às compras? 3. 2 reasons that make people shop. 3 razões que fazem as pessoas comprarem. Tá no texto. Bora lá.
Okay, let's check. What is a necessary part of life? Qual é uma parte necessária da vida, de acordo com o texto? Shopping. Comprar. Ok? Shopping is. Can everybody avoid shopping? No, very few people can. Porque eu perguntei o seguinte, se todo mundo consegue evitar de ir às compras? Não, não, não. Algumas pessoas. Né? O texto deixa bem claro que são algumas. A few people. Two reasons that make people shop. Duas razões que fazem com que fazem as pessoas comprarem. For pleasure and to survive. Pensa comigo aqui, ó. A palavra pleasure, talvez se a gente não tivesse visto, trabalhado o vocabulário antes, talvez, opa, o que significa pleasure? Por que o professor não colocou lá sobre a palavra survive? Porque ela é mais parecida, né? Muitas pessoas conseguem entender, assim, algumas pessoas conseguem ter uma noção de survive, de sobreviver. É uma palavra mais conhecida do que o pleasure, tá bom? Beleza. 4, 5 e 6 sobre a outra parte do texto. Number 4. Why do people prefer to go shopping on the weekend? Por que as pessoas preferem ir às compras no fim de semana? 5. Do shops get busy on weekends? Os shoppings ficam cheios, ocupados nos fins de semana? Stock, line 4, is the same as... Eu quero que vocês procurem o sinônimo da palavra stock, ok? Vou dar um tempinho para vocês poderem responder. Ampliando o vocabulário, dicionário na mão. O nosso foco da aula é esse, principalmente vocabulário. Bora lá.
Ok, let's check. Vejam aqui, ó. Why do people prefer to go shopping on the weekend? Because they have free time from work. Por que eles preferem ir às compras no final de semana? Porque está livre do trabalho, ok? Do shops get busy on weekends? Se as lojas, os shoppings de modo geral, ficam cheios nos fins de semana. Yes, they do. Bora analisar aqui. Por que o meu pronome foi o they? Né? A gente bem sabe qual é a função do pronome. Substituir o nome, você evitar repetição em texto, que fica muito chato. Um texto com palavras muito repetidas, né? Então, assim, o sujeito da minha pergunta de número 5 é shops, as lojas, tá? Então, eles ou elas. O they, lembrando que o pronome they, ele é plural e ele é utilizado para tudo. Você só tem a diferença quando é singular. He, she, it, no singular, né? O they serve tanto para pessoa, objetos, animais, não tem diferença. E eu tinha perguntado para vocês qual era o sinônimo da palavra stock, que nós sabemos, vocês devem ter visto aí, que significa estoque. E seria goods. Olha que engraçado, né? A gente sabe que good significa bom, mas goods também significaria estoque, tá bom? Produtos de um modo geral. E a palavra store, que significa loja, ok? Alright. Ok, aqui, o que nós iremos fazer? Temos um texto, na qual eu vou fazer a leitura dele rapidinho em inglês, mas eu não vou traduzir. E a pergunta está na estrutura do Enem. É uma atividade que foi adaptada por mim, tá ok, gente? O texto era muito maior, tá? Então eu adaptei, peguei um pedacinho pequeno e uma questão do texto, tá bom? Então, é por conta e risco de vocês. Se baseando na questão de vocabulário, se baseando em tudo que eu conversei até aqui, beleza? Então, olha só. Some people go shopping more regularly than other people to browse products in shops even when they do not have much money. This is known as window shopping and allows people to plan ahead. Seguinte, tenta responder sem auxílio de nada, de dicionário, de coisa nenhuma. Imagine que você está na prova, tá? Caso contrário, pesquise, não tem problema. A gente está começando a nossa prática. Mas vamos então buscar essa alternativa de fazer como se você estivesse no dia da prova. A gente não tem por onde pesquisar, ok? Bora lá.
Seguinte, eu não falei, foi propositalmente que eu vou falar agora, que é sobre estratégias. As nossas aulas estão divididas em várias estratégias de leitura, tá? Uma delas é o seguinte, leia primeiro a pergunta e dê uma olhada nas alternativas e vai para o texto. Isso ajuda bastante, tá bom? O texto diz que as pessoas veem vitrines, mesmo não tendo muito dinheiro para comprar. Qual é o objetivo disso? Na maioria das questões de inglês, pessoal, o próprio enunciado já resume muito do que foi dito, tá? Então, às vezes, muita tradução acaba não sendo necessária, porque o próprio enunciado já ajuda. Qual é o objetivo disso? Planejar, que é justamente o que ele bota aqui no final. To plan ahead, tá ok? E eles facilitam justamente isso, tá? De você buscar uma palavra ou outra, uma expressão que vai te dar a resposta inteira, ok? Bora praticar um pouco mais aqui no nosso quiz? Vejam comigo. Também é uma adaptada do Enem, só que aqui, em vez de 5, eu coloquei apenas 2 alternativas em cada pergunta. Veja comigo aqui. Bora praticar e eu não vou fazer a tradução do texto literal, hein? Some people spend a lot of time looking for bargains, while others do not think of the price and are happy to spend a lot. Some people believe that more expensive the item, the better the quality. But this is not always true. O que algumas pessoas estão felizes em fazer? Happy, feliz. A gente conhece essa palavra, a gente pode buscar direto no texto onde é que ela está, né? Então, gastar bastante, quando eu tenho aqui, are happy to spend a lot, que muitas pessoas estão felizes por gastar muito, ok? E o que algumas pessoas acreditam? Que os itens mais caros têm melhor qualidade. Quando ele fala aqui, ó, some people believe that the more expensive the item, the better the quality, ok? Então estava mais no final, beleza, gente? Então, a gente acabou se apressando um pouco mais no nosso quiz aqui, mas assim, a nossa prática é a nossa primeira aula de Enem, para você ter uma ideia de como que vai ser daí para frente, tá? Vai ser desse jeito. Vamos focar em questões do Enem, vamos ampliar nosso vocabulário, vamos rever estruturas gramaticais, tá ok? Então foi isso que a gente conversou na aula de hoje. Tivemos a nossa primeira informação, nossas primeiras informações que dizem respeito à prova do Enem de 2020, tá? E a gente praticou um pouco interpretação de texto, focando na ampliação do nosso vocabulário. Nada diferente do que a gente tem feito até aqui, beleza? Então, pessoal, thank you very much for your patience and see you next class.